existência da nossa sede regional, que está na cidade de Jataizinho. Jataizinho está em festa. Estivemos ontem lá na cidade de Jataizinho com a pastora regional, presidente regional ali em Jataizinho, a caríssima pastora Angélica Aquino, com seu tio esposo, o evangelista doutor Alexandre Aquino, e também o pastor Elton, que é o vice-presidente regional ali em Jataizinho. Uma linda festa. Foram 25 anos comemorados, né? Comemoração de 25 anos de existência da Assembleia de Deus Nacional em Jataizinho. Queremos enviar aqui o nosso abraço e mais uma vez os nossos parabéns à Assembleia de Deus Nacional em Jataizinho, na gestão da pastora Angélica Aquino e a sua equipe de trabalho. E nosso rogo é que haja muita prosperidade, que o Senhor Deus venha realmente encher a casa não só de unção, como já faz, mas também encher de vidas sedentas para ouvirem a palavra de Deus. Como a igreja local, ela está necessitada de vidas que sejam como aquela mulher ao lado do poço de Jacó, que disse: dá-me desta água, para que eu não precise mais vir a este poço para beber e tomar água, para tirar água. Ela não estava entendendo que o que o Senhor Jesus estava oferecendo para ela era uma água espiritual, uma água que transportaria para a vida eterna. Como a sociedade atual, ela está carente, necessitada de sede e fome da palavra de Deus. Até eles têm essa sede e essa fome, mas eles não dão-se por vencidos que estão com sede e que estão com fome. Então procuram saciar a sua sede em outras fontes, procuram alimentar a sua fome em outro banquete. Mas há um só banquete que estanca tanto a sede quanto também mata a fome do ser humano, que está na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o pão vivo que desceu do céu. Que o Brasil possa realmente render-se aos pés de Jesus e reconhecer que necessita da palavra para sobreviver. Assentados como vocês estão, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 13, o versículo 10. Glórias a Deus. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Graças a Deus por esse texto, que fala de um contexto muito importante para a nação de Israel. A nação de Israel tinha a sua sede espiritual nesta época em Siló. Lá em Siló ficava a Arca da Aliança. Em Siló ficava também a sede sacerdotal, é a cidade dos sacerdotes. Lá em Siló estava o sumo sacerdote de Israel. Lá em Siló estavam os filhos do sumo sacerdote Eli de Israel, que era Hofni e Finéias. Lá em Siló estavam os demais sacerdotes, porque todos que nasciam da linhagem de Levi eram levitas e automaticamente eram
compromissados com o templo, compromissados com a arca da aliança, compromissados com cuidar das coisas divinas, as coisas de Deus. A Bíblia diz que estava neste período, um período em que não havia juízes sobre a terra de Israel, uma vez que passaram-se 40 juízes durante 40 anos, 12 juízes durante 40 anos em Israel, mas estava sem juiz em Israel. Então quem estava governando a nação de Israel era o sumo sacerdote. Hoje nós vivemos em um sistema chamado sistema democrático, um sistema onde a gente elege uma autoridade política para estar sobre a nação onde nós estamos, no caso o Brasil, para estar sobre o estado onde nós estamos, no caso o Paraná, e para estar sobre o município, neste caso Cornélio Procópio. Somos uma nação democrática, onde nós elegemos democraticamente a pessoa que estará democraticamente sendo eleita para exercer uma autoridade política sobre a nação, sobre a sociedade brasileira. Não era assim que funcionava na época em Israel. Israel era uma nação que era governada por Deus, chamado de sistema teocrático, um sistema governado pelo próprio Deus. E esse sistema governado pelo próprio Deus era passado para toda a nação em Israel, o que Deus gostaria que o povo fizesse através do sumo sacerdote e também através dos sacerdotes. Mas o sumo sacerdote tinha a obrigação de ouvir a voz de Deus e depois transmitir essa informação para a nação de Israel. Posteriormente viera então o ministério profético, onde existiam vários profetas em Israel, e então passou a ter a responsabilidade de receber de Deus a orientação e então passar para o povo. Mas nesta época, em Siló, estava Eli, o sumo sacerdote, que tinha a obrigação de levar a efeito uma responsabilidade espiritual e uma responsabilidade política, administrativa para a nação de Israel. Para isso, ele então, uma vez que os seus filhos eram levitas, uma vez que os seus filhos eram da linhagem de Levi, porque ninguém poderia exercer sacerdócio se não fosse pela linhagem de Levi, se não fosse levita, filhos de Eli, levitas. E vamos analisar que não eram todas as pessoas que nasciam da linhagem de Levi que achavam o máximo ser da linhagem de Levi. Não eram todos que nasciam da linhagem levítica que gostariam de exercer a função que os levitas exerciam. Todos os que nasciam na linhagem levítica já nasciam predestinados a trabalharem no templo, a trabalharem lá no tabernáculo, a trabalharem para o cuidado das coisas divinas. Entretanto, as pessoas existem na vida delas, mesmo os levitas, um livre-arbítrio.
mesmo assim, eles não podem abandonar, não podiam abandonar, dizendo, eu não quero ser. Mas quando eles diziam, eu não quero ser levita, então acontece como o caso dessa informação que nós temos aqui em 1 Samuel capítulo 1, 2 e o 3. A Bíblia diz que havia em Siló 2 líderes. Eu não estou dizendo 2 homens, eu estou me referindo a 2 líderes. O Eli, o sumo sacerdote, o líder geral do sacerdócio. E o pai Eli colocou para ser líder 2 sacerdotes, para fazer os turnos sacerdotais, para cuidar dos sacerdotes que estavam lá no altar de bronze, para fazer as oferendas a Deus, 2 animais que eram trazidos pelas famílias, e o holocausto era aceso, aquele altar de bronze constantemente estava aceso. E então Eli colocou os seus filhos para serem responsáveis pelo lugar onde ficava a Arca da Aliança, para estar locomovendo a Arca da Aliança, para estar cuidando dos que cuidavam do local da Arca da Aliança, ou seja, Hofni e Finéias, filhos de Eli, o sumo sacerdote, foram os 2 estabelecidos para serem líderes geral, líderes acima dos demais sacerdotes. E aí a coisa ficou ruim para o povo de Israel. Aí a nação de Israel veio conhecer um período degradante, um período de muita degradação moral, espiritual, religiosa. Por quê, pastor? Porque Hofni e Finéias, mesmo sendo levitas, eles não gostariam de ser levitas. Mesmo eles sendo da linhagem de Levi, eles não gostariam de ser sacerdotes. Acontece que não tinha que querer, eles tinham que ser, porque eles eram filhos do sumo sacerdote, deveriam ser sacerdotes. Ok, eles assumiram, foram sacerdotes, claro que foram. Mas vocês que conhecem a Bíblia, a história bíblica, vocês sabem que eles foram os piores sacerdotes que toda a história sacerdotal do Velho Testamento conhecera. Filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles como líderes, eles chegavam no altar de bronze e eles vinham com um garfo para tirar a carne não cozida ainda. A família estava de lado, esperando a carne ser cozida e a fumaça subir, para que Deus recebesse a fumaça e viesse perdoar toda aquela família. Mas chegava Hofni e Finéias com um garfo, e aí tirava a carne não cozida ainda e levava para fazer um churrasco na recâmara lá dentro no tabernáculo com as mulheres hebreias. Para vocês terem uma ideia da degradação espiritual, para vocês terem uma ideia da degradação em que esses 2 meninos, homens já, eles exerceram na nação de Israel, lá em Siló, lá na cidade sacerdotal, lá na capital espiritual de Israel. E eles, como líderes espirituais, eles não tinham reverência ao Deus de Israel, eles não tinham reverência a tudo que eles tinham aprendido do seu pai. O seu pai havia ensinado de forma oral a eles toda a história dos seus antepassados, havia ensinado como Deus havia tirado o povo do
ungido com mão forte, havia ensinado como Deus havia punido todos os que tinham se levantado contra Deus e contra Moisés na caminhada lá para o povo a ser colocado na terra de Canaã, quando estavam caminhando pelo deserto. Esses dois, eles tinham total conhecimento. Acontece que não basta conhecer, precisa temer. O que a Bíblia diz é que nós devemos temer ao Senhor. Temer ao Senhor significa honrar ao Senhor. Se tem algo que Hofni e Finéias não faziam, era honrar ao Senhor. Pelo contrário, eles desonravam ao Senhor com as suas atitudes horrendas, com as suas atitudes degradantes. O povo de Israel começou a sofrer. O povo de Israel começou agora a padecer. O povo de Israel começou a empobrecer. O povo de Israel começou a sentir na pele a ausência de Deus entre eles. Deus já não falava, Deus já não se manifestava. Quando Eli falava no tabernáculo, falava por falar. Quando Eli orava, orava por orar. Quando Hofni e Finéias estava então com a responsabilidade do seu turno sacerdotal, aí que se calava mesmo o céu, aí que só se tornava um bronze o céu, porque nada acontecia. Mesmo assim, o povo de Israel não deixavam de orar. Mesmo assim, a nação de Israel continuavam buscando a face de Yahvé, buscando a face de Jeová, continuavam buscando porque queriam partir para um novo tempo, queriam sair daquele marasmo, queriam sair daquela situação caótica. Eles não queriam continuar, entretanto não sabiam o que é que estava acontecendo. Mas o nosso Deus, que tem o seu olhar como tocha de fogo, o nosso Deus que é onipresente, o nosso Deus sabia tudo o que estava acontecendo, o nosso Deus reconhecia e conhecia tudo o que estava acontecendo oculto, que Hofni e Finéias estavam fazendo. Mas o nosso Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus não fica realmente vivendo pego de surpresa. O nosso Deus jamais vai dizer: e agora o que eu vou fazer? O nosso Deus jamais ele será pego de surpresa, e jamais ele vai deixar a sua obra numa situação degradante. Pode ter certeza, o nosso Deus é um Deus que trabalha, o nosso Deus é um Deus estratégico, o nosso Deus ele coloca a sua estratégia em ação para mudar uma situação, para mudar uma história. Aconteceu que lá, numa casa humilde, numa casa simples, estava uma mulher estéril, estava uma mulher que não podia dar filhos, estava uma mulher que estava realmente muito chateada com a sua rival dentro da sua casa. A sua rival, ela tinha filhos, mas ela não podia ter filhos. E então ela começou a orar uma campanha. Anualmente ela estava subindo para Siló para orar. Enquanto isso, eles continuavam na situação degradante, continuavam pecando de forma exacerbada, mas Deus estava trabalhando. Deus jamais será pego de surpresa. E a Bíblia diz que uma das vezes que Ana sobe a Siló, ela amarguradamente, Deus colocou um desejo profundo no coração dela, para ela buscar por um filho, porque Deus precisava de alguém que não fosse os que já habitavam em Jerusalém, aliás em Siló ou em Israel,
para ele usar para mudar uma situação. A Bíblia diz que então Ana colocou no seu coração o desejo de buscar por um filho, e ela desesperadamente clamou. Numa das vezes em que ela está no lugar de oração, lá em Siló, ele passa perto dela e ele imagina que ela estava bêbada. Ele interpreta que ela estava com muito vinho, tinha tomado muito vinho, tinha exagerado no vinho, e ele então a repreendeu. E ele diz: aparta de ti o vinho, ó mulher, ou seja, não venha para a igreja bêbada, porque ela estava apenas mexendo os lábios e não falava vocalmente, audivelmente uma palavra, e incomodou a Eli. Eli, sumo sacerdote, Eli, profeta de Deus em Siló. O errado não era o Eli, o errado eram os filhos de Eli. Eli estava exercendo o seu ministério sacerdotal. Deus estava com Eli. Eli então ouve aquela mulher, e aquela mulher, Ana, diz: eu não estou bêbada, eu não estou embriagada, meu Senhor. Eu estou orando ao Deus de Israel. Eu quero um filho. Eu sou estéril e eu quero um filho. Naquele momento Deus toma a boca de Eli e diz: seja conforme o teu desejo, seja conforme o desejo do teu coração. Aquela mulher levanta-se daquela oração, volta para a sua casa. Quando ela volta para a sua casa, ela já volta glorificando a Deus, tomando posse da sua vitória, sabendo que ela iria engravidar, porque ela tomara posse de uma palavra profética, ela tomara posse da palavra de um homem de Deus, ela tomara posse da palavra do sumo sacerdote de Siló, que disse: o Senhor conceda conforme o teu coração. A palavra de um homem de Deus vale muito em seus efeitos. A palavra de um homem de Deus realmente vale nesta terra. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia Sagrada um homem de Deus abrindo a boca para profetizar, para proferir palavras, as palavras não caíam por terra, as palavras foram fiéis, as palavras foram verdadeiras. Estava ali Eli, e Eli falou para Ana que ela engravidaria, que ela teria o desejo do seu coração cumprido. Então, quando foi 9 meses, ela dá luz a um filho, e ela então coloca o nome Samuel. E aí o esposo diz: vamos para Siló. E ela diz: não, esse ano eu fico ainda. Esse ano eu não vou subir para Siló. Esse ano eu vou desmamar o menino, porque esse menino não é meu. Esse menino eu vou entregar para Deus. Esse menino vai ser criado pelo sumo sacerdote Eli. Quem colocou no coração daquela mulher o desejo de doar, o desejo de presentear aquilo que ela mais desejava, aquilo que ela mais esperava, aquilo que ela estava querendo com toda a ânsia da sua alma, se não é o próprio Deus, o mesmo Deus que a impeliu a orar, é o mesmo Deus que a impeliu a oferecer, a impeliu a presentear. Deus sabia que precisava de um homem para ser colocado na brecha, para mudar a situação de Israel. E agora aquela mulher fica em casa. No segundo ano, vai ela para Siló. Terceiro ano, ela vai para Siló. E quando ela chega, ela vai até o sacerdote, o sumo sacerdote Eli.
Enquanto isso, a situação em Israel estava deplorável. Enquanto isso, Deus não falava mais com o povo de Israel. Enquanto isso, Hofni e Finéias estava fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor, mas Deus estava trabalhando para mudar uma situação. Aonde Deus estava trabalhando? Na vida de Ana. Deus iria usar um menino chamado Samuel, e aquela mulher bem emprega: eu vou deixar o menino aqui, porque eu quero que o Senhor crie esse menino. Os teus 2 filhos já estão crescidos demais, já são homens. Eu quero que agora o Senhor pegue essa criança e seja o avô desta criança, crie esta criança. Eu quero que essa criança seja criada aqui dentro do tabernáculo. Observem que Eli não disse não, não titubeou, não resmungou, não disse que ia orar. Eli reconheceu que realmente Deus estava no negócio, que era Deus que estava agindo, que era Deus que estava trabalhando. Como é importante a gente saber quando é Deus que está trabalhando, como é importante nós estarmos tendo a fiação de Deus, como é importante a gente reconhecer o trabalhar de Deus, como é importante a gente reconhecer que Deus está naquele negócio. Eli reconheceu que Deus estava naquele negócio, ele reconheceu. E o que aconteceu? Ele criou o menino. Daqui a pouco, no capítulo 3 de 1 Samuel, o menino já está grandinho, o menino já conhece algumas coisas, o menino já sabe reconhecer o lugar santo, santo dos santos, sabe o que é a Arca da Aliança. O menino sabe a representação da Arca da Aliança. O menino já sabe de tudo. E ele, então, foi levado pelo seu senhor Eli a colocar a sua cama no ambiente onde estava guardado a Arca da Aliança. Fez a cama ali. O menino que começou a crescer, observando a Arca da Aliança. Ele dormia observando a Arca da Aliança. Ele acordava observando, vendo, presenciando a Arca da Aliança. E nós encontramos então que numa certa noite, alguém invade aquele quarto, aquele ambiente. Alguém invade com uma voz de trovão, numa madrugada, dizendo: Samuel, Samuel. Samuel se levanta e obedientemente, reverentemente, vai até o quarto do sumo sacerdote Eli. Diz: meu senhor, o senhor me chamou? Ele disse: não te chamei, volta a dormir, está tudo bem. E ele volta a dormir, porque ele vai pegar no sono uma voz inunda: Samuel, Samuel. Ele levanta novamente e vai até Eli. O senhor me chamou, profeta e sacerdote Eli? Não, eu não te chamei. E agora ele se lembra, e agora ele se recorda, e agora o sacerdote Eli põe realmente a sua mente para funcionar retrógradamente, de uma forma retrógrada, lá atrás, quando Deus falava com Israel, e quando Deus falava com ele disse: já sei. Quando você ouvir novamente esta voz, você então se coloque de pé e diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele estava reconhecendo que a voz que estava entronizado dentro daquele ambiente, depois de tantos anos sem se manifestar, era a voz de Deus. Deus agora queria voltar a trabalhar em Israel. Deus queria voltar a trabalhar pela nação de Israel. Deus agora iria deixar Hofni
encontra aqui pelo menos duas situações interessantes que aconteceram porque Samuel foi usado por Deus e tornou-se profeta, sacerdote e juiz. Porque ele exerceu um tríplice ministério. Ele cresceu diante da presença de Deus. Isso fez toda a diferença. Ele habitava dentro da casa do Senhor. Ele habitava próximo à Arca da Aliança. Ele ajudava a cuidar da Arca da Aliança. Ele cresceu, foi menino, foi adolescente, foi jovem e tornou-se adulto, vendo a Arca da Aliança, ou seja, na presença de Deus. O que tornou Samuel quem ele foi crescer na presença de Deus, foi não ter nenhum outro compromisso a não ser estar na presença de Deus. Eu imagino que os coleguinhas vinham e diziam: vamos a brincar de amarelinha, ó Samuel. E o Samuel dizia: não posso, porque eu preciso cuidar da Arca da Aliança. Eu acredito que vamos brincar de pega-pega. Eu não posso, porque eu preciso estar aqui cuidando da Arca da Aliança. Os meninos o chamavam para brincar quando criança, e ele não ia para cuidar da Arca da Aliança. Samuel foi usado por Deus tremendamente, porque ele foi um menino que cresceu diante da presença de Deus. Ele cresceu ouvindo a voz de Deus. Ele cresceu reconhecendo a voz de Deus. Ele cresceu interpretando a palavra de Deus. Ele cresceu ouvindo Deus falar com ele, para ele falar com a nação de Israel. Ainda menino na tenra idade, Deus falou longamente com ele, falando a respeito da nação de Israel e o que ele esperava da nação de Israel. Como menino, ele começou a profetizar em Israel. Ninguém profetiza se não tiver comunhão com aquele que quer lhe usar, a saber, Deus. Ninguém fala em nome de Deus sem estar diante da presença de Deus. Quando Deus quer usar Isaías, Deus o leva em espírito para uma revelação, e esta revelação ele vê o trono de Deus, e ao ver o trono de Deus ele cai como morto, ele se esvai. E quando ele ouve a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele então se coloca à disposição, levanta a mão e diz assim: envia-me a mim, eu estou aqui, envia-me a mim. Entretanto, eu preciso primeiro ser mudado, transformado, preciso da glória, preciso me envolver na glória. A Bíblia diz que Deus reconheceu que Isaías estava sendo sincero. A Bíblia diz que Deus reconheceu que realmente Isaías precisava ser purificado, justificado, santificado para ser profeta na sua nação. A Bíblia diz que então um anjo como Atenas pega uma brasa viva e coloca nos seus lábios e diz: Deus, purificados estão os teus lábios para você falar de mim para a nação de Israel. Ninguém pode ser profeta sem ter comunhão com Deus, sem conhecer a Deus, sem estar diante da arca do Senhor, sem estar diante da presença do Senhor. Quanta gente quer falar de Deus sem o conhecer, sem nunca ter visto Deus e nem muito menos ouvido falar de Deus. Deus procura fiéis adoradores, Ele procura profetas no tempo atual, mas esses profetas, eles precisam conhecer
a Deus. O Samuel foi um menino, um jovem e um adulto que conhecia Deus, que estava diante da presença de Deus. Você pode observar no texto, capítulo 4, 1 Samuel, que anualmente a mãe de Samuel, Ana, levava uma roupa nova para Samuel, levava uma túnica nova para Samuel. Pelo menos anualmente ele tinha uma roupa nova. Qual é o motivo de ele receber uma roupa nova anualmente? É porque ele ia crescendo, e conforme ele fosse crescendo, a roupa de criança não caberia mais num adolescente, a roupa de um adolescente não caberia mais num jovem. Pensando assim, a sua mãe, a cada ano, ela trazia uma roupa nova para Samuel. Segundo atributo, porque Samuel, ele foi muito usado por Deus, porque essa questão de ele receber a roupa nova fala de renovação, fala de recomeço, fala de novas oportunidades. O que é que Deus espera que nós tenhamos? Deus espera que nós recomeçamos com Ele todos os dias. Deus espera que nós tenhamos novas oportunidades diante dele todos os dias. Deus espera que nós troquemos a nossa veste diante dele todos os dias. Quando a Bíblia diz que o povo de Israel estava caminhando ao deserto, já diante de Josué, o Senhor Deus deu ordem para Josué, para pedir para eles santificarem, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos parafrasear e conjecturar o texto. Santificar ali não era santificar o espírito, era realmente trocar de roupa. Deus estava dizendo: aproveitem, olha a água aí, tomem banho, troquem de roupas, se posicionem, coloquem um perfuminho, penteiem o cabelo, dá banho nas crianças e coloquem-se em posição, tomados banho, com roupa limpa, e então o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Espiritualizando o texto, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos vestes espirituais renovadas. Ele quer que nós tenhamos veste nova todos os momentos em que as nossas vestes rasgarem por causa do dia a dia, dos problemas do dia a dia, dos embates do dia a dia. Então o Senhor sempre vai providenciar uma nova veste. Josué, o sumo sacerdote, foi ordenado que fosse colocado nele uma veste nova. Foi tirado a veste que ele tinha e foi colocado uma veste nova. A Bíblia diz que eternamente nós teremos uma veste branca, nós teremos uma veste nova para vivermos eternamente com o Senhor. Mas aqui na terra, Deus espera que nós tenhamos renovação espiritual, a renovação da nossa mente, a renovação do nosso espírito, a renovação da nossa veste espiritual. Samuel tinha a cada ano uma renovação de veste. A sua mãe levava uma veste nova para ele, e ele saía todo faceiro com uma veste nova. Imagina um jovem com uma veste nova, saia desfilando para mostrar para os outros jovens que ele tinha ganhado uma veste nova. Deus quer que você desfile com as vestes novas que Ele quer colocar em você nesta noite. Ele está aqui com o seu guarda-roupa espiritual, pronto para colocar em você uma veste nova. Ele quer renovar você, Ele quer que você viva renovado, mente renovada, pensamento renovado, coração renovado. Ele quer que você exija
mancha do céu. Eu quero veste nova, e a veste nova virá para a sua vida. Samuel vivia diante da presença de Deus e vivia em renovação. Que nós possamos viver com esses dois atributos: diante de Deus e renovado. Diante de Deus e renovado. Olha lá, diante de Deus e renovado. De repente aconteceu uma catástrofe, porque Deus precisava resolver um problema. Teve uma guerra e foram solicitados a Arca da Aliança, e Hofni e Finéias levaram a Arca da Aliança para o campo de batalha. Mas Hofni e Finéias, Deus já não tinha mais negócio com eles, ou nunca teve negócio com eles, e eles com a Arca da Aliança, e Deus não se manifestou naquela guerra, e eles perderam a batalha, e os inimigos levaram a Arca da Aliança embora para servir de chacota lá na nação opositora. Olha que terrível! Mas ficara em Siló Samuel. Não perderam Samuel. Deus ainda tinha Samuel. E Samuel continuou com a história em Israel, sendo profeta, sendo sacerdote e também sendo juiz, porque Deus não é pego de surpresa. Vamos influenciar como Samuel influenciou. Vamos fazer o que tem que ser feito como Samuel fez. Samuel teve uma visão de influenciar, de ser representante de Deus em Israel. Deus podia contar com Samuel. Deus pode contar com você? Eu acredito que sim. Então influencie a sua sociedade, influencie aonde você está, represente Deus aonde você está. Seja um influencer, seja um influenciador, não digital, mas presencial. Aonde você estiver, represente Deus, seja testemunha de Deus, e Ele vai fazer o que Ele está pensando em fazer com a nação brasileira, que é renovar a nação do Brasil, quer salvar a nação do Brasil. Mas Ele está contando com os Samuel. Ele conta com os Samuels. Alguns já nasceram, outros vão nascer ainda, mas Ele continua contando. Ele sempre vai contar. Deus não é pego de surpresa. Fique em paz, põe a sua vida nas mãos do Senhor. Ele está cuidando, Ele está trabalhando. Ele não é pego de surpresa. Eu vou embora e você vai embora com esta palavra: Deus não é pego de surpresa. Ele sabe o que fazer para te dar a vitória. Tome posse dessa vitória na sua vida. Esteja vivendo diante do Senhor e tenha renovação. Viva diante do Senhor e tenha renovação. Deus abençoe.